Olá, amigos da FEB TV. Sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema do reflexo à ação. A nossa ação cotidiana, ela tem origens muito mais profundas do que nós podemos imaginar. A maneira como agimos no mundo reflete, de certa forma, elementos internos de maior profundidade. Sempre quando nos colocamos para a realização de determinado ato, é porque aquilo teve uma origem anterior, foi alimentado, até que chegasse a eclodir no mundo com uma determinada atitude. Tratando desse tema, o Espírito Emmanuel irá nos dizer uma frase muito interessante. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Nesses mecanismos mais profundos da nossa vida, é que nós vamos encontrar a origem efetiva de muitos comportamentos que temos no nosso cotidiano. Emmanuel vai estabelecer um mecanismo de causa, de transferência, de consequência muito interessante que merece a nossa atenção. Ele irá estabelecer que o reflexo gera a emotividade. A emotividade plasma a ideia alimenta a atitude e a palavra, e a atitude e a palavra criam a ação. Meditemos um pouco no primeiro elemento, do reflexo, daquilo que chega até nós produzidos no mundo, aquilo que nós refletimos com a nossa mente, que é o espelho da vida em toda parte, como nos diz Emmanuel. Aquilo que acontece no mundo é refletido em nós de acordo com as nossas possibilidades de compreensão, de sentimento e de inteligência, de coração e de cérebro. A partir desse primeiro reflexo, nós temos disposições emocionais, às vezes positivas, às vezes negativas. Dependendo de como nós absorvemos o reflexo daquilo que está ao nosso redor, nós construímos para nós elementos positivos de emotividade ou elementos de negatividade. Às vezes podemos, diante de uma notícia, diante de algo que chega até os nossos ouvidos, aos nossos olhos, estabelecer padrões de sentimento extremamente positivos, de otimismo, de construção, de fé, de confiança. Quantas vezes não recebemos uma notícia alegre que altera o nosso padrão vibratório e às vezes quando estamos num momento de apatia, de desilusão, alteramos esses sentimentos e começamos a nos colocar numa outra faixa vibratória. Existem outras situações que funcionam de maneira contrária. Quando aquilo que chega do mundo até nós, refletido pelo nosso cérebro e pelo nosso coração, se caracteriza por alguma coisa que nós não esperávamos e que não vai ao encontro dos nossos interesses. Nesse momento, podemos ter o nosso equilíbrio emocional abalado, podemos ter as nossas emoções alteradas de uma maneira em que nós passemos a cultivar o pessimismo, a crítica, a desilusão. Nesses momentos, essa emotividade começará a plasmar em nós elementos de ideias, pensamentos. Essas ideias terão um vínculo muito próximo com a natureza da emotividade. Se temos emoções boas, as ideias serão positivas. Se temos emoções negativas, as ideias serão negativas. Se as nossas emoções são de carinho, de afeto, de compreensão, as ideias que nascem a partir dessa emotividade serão ideias de concórdias, de ações no sentido de reaproximações. Mas, por outro lado, se as emotividades são negativas, nós teremos ideias de vingança, ideias de destruição, ideias de buscar mecanismos de prejudicar o outro de alguma forma. Por isso, sempre é importante que estejamos muito atentos a que natureza de emoção estamos cultivando. Porque é muito difícil que nasça uma boa ideia de um campo emotivo desequilibrado. Cultivar as nossas emoções, buscando reflexos de elementos positivos no mundo, significa garantir
que o fruto da nossa emotividade na condição de ideias será algo positivo para nós e para o nosso próximo. Mas as ideias não param aí. As ideias também geram, como nos diz Emmanuel, elementos de atitude e palavra. Quantas vezes, diante de uma determinada ideia de rancor, de mágoa, de vingança, nós não destilamos a palavra ferina, a palavra de crítica, a palavra de menosprezo, que mais tarde vamos nos arrepender, às vezes, porque nos colocamos na posição de agredir o outro em função da nossa própria emotividade e das ideias que daí derivam. Da mesma forma, nós podemos ter palavras de compreensão, de entendimento, de concórdia, se derivam de emotividades positivas. Quando nós estamos no campo das palavras, nós temos uma dimensão que está relacionada à nossa interação com o outro. Essa interação irá se desenvolver até o campo das nossas ações, daquilo que nós fazemos, das decisões que tomamos, das escolhas que realizamos. Quando nós estamos no campo da ação, concretizamos aquele mecanismo que teve origem lá nos reflexos iniciais, que passou para a nossa emotividade, que construiu ideias, que plasmou palavras e atitudes, e agora se manifesta em ações concretas na nossa vida. Por essa razão, tornarmos-nos conscientes desse mecanismo, desde o reflexo até a ação, fará com que nós tomemos a rédea da nossa própria existência e não fiquemos sujeitos a esses impositivos que às vezes nos levam a atitudes que mais tarde serão motivo de arrependimento. Emmanuel nos diz: cuidado com os reflexos que trazemos para o nosso mundo íntimo. Cuidemos da nossa emoção, para que, cultivando emoções positivas, tenhamos ideias que tenham valor para nós e para o nosso próximo. Essas ideias gerarão palavras que nos farão agir de uma maneira melhor para nós e para o mundo em que estamos. Do reflexo à ação. Meditemos nisso, a fim de que possamos construir a cada dia a nossa atitude, as nossas palavras, os nossos sentimentos, como elementos de construção de paz, de harmonia, de felicidade para nós e para o nosso próximo. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-lo em breve em mais um programa Lições de Emmanuel.